Mas agora a gente vai ter ao vivo um companheiro jornalista boliviano para conversar com a gente, que vai trazer um pouco do bastidor e dos detalhes de como a seleção boliviana chega para esse confronto no Mangueirão e também detalhes do Campeonato Boliviano, esse escândalo que está acontecendo de anulação por denúncia de manipulação de resultados. Vou dar bom dia, quase boa tarde, para o Fred Rodrigues Soares, jornalista da Rádio Monumental. Bom dia, Fred. Um prazer ter você com a gente aqui no De Primeira. Seja bem-vindo. Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Um prazer de estar falando do futebol na Bolívia, da seleção e dessas eliminatórias que hoje estão começando, né? Fred, prazer falar com você. Obrigado pela tua participação com a gente aqui, disponibilizando um pouco do seu tempo. Queria saber primeiro como a Bolívia encara esse jogo com o Brasil amanhã. Como é que a Bolívia chega e de que maneira a Bolívia olha para o Brasil? Porque a impressão que a gente tem, não só do continente sul-americano, mas do resto do mundo, é que o Brasil já não é mais aquele bicho papão. As pessoas já não olham o Brasil com aquele medo. Como é que a Bolívia enxerga hoje o Brasil? Bom, como enxerga sempre como um rival muito difícil, uma seleção que tem tudo para estar na próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, e com todos os cuidados devidos, desde o técnico Gustavo Costas, que ele é argentino, que assumiu essa seleção em setembro do ano passado, e que agora sim tem um jogo para valer. Vale lembrar que nesse novo ciclo, com esse treinador, a Bolívia disputou e jogou algumas partidas de caráter amistoso, e o problema é que os resultados não acompanharam nessa seleção do Gustavo Costas. Se eu não me engano, foram mais derrotas que vitórias, 3 empates, e vai por aí. E hoje, aliás, amanhã, que é a sexta-feira, o dia do jogo em Belém, tem um grande desafio. Primeiro, para tentar que todos os jogadores que estão com ele já em Belém, pelo menos estejam concentrados no jogo. E aí é uma tarefa muito difícil, porque eu acho que essa seleção está totalmente desfocada até aqui das eliminatórias, produto desse escândalo que você bem comentou no início da minha participação. É uma situação que foge completamente do que a gente está acostumado, embora já tenha tido um escândalo aqui no futebol brasileiro na década de 2000, com aquele caso do Edilson Pereira de Carvalho. PVC, o Fred está ao vivo com a gente. Uma vitória, um empate e 4 derrotas com o Gustavo Costa desde que ele assumiu. Explica para a gente exatamente, os jogadores do Independiente Petroleiro foram os primeiros envolvidos na história do escândalo que paralisou o campeonato boliviano. Até semana passada, eu tive em La Paz para o jogo Bolívar Internacional. Era um clima de ponto facultativo para quem tivesse ingresso para o jogo, uma festa enorme para o Bolívar, que chegava às quartas de final, podia chegar pela segunda vez em 10 anos às semifinais, e em seguida vem a questão do escândalo. O escândalo foi ligado a sites de apostas. Como é que se chegou a essa questão da manipulação de resultados? Oi, PVC. Eu sei que é uma situação muito complicada, mas para você ter uma ideia, e daqui a pouco eu faço toda a cronologia dos fatos, hoje a presidenta, o presidente do clube Independiente, Jenny Montaño, falou que não tem provas contundentes dos 4 jogadores que supostamente estariam implicados nessa denúncia que foi feita pelo próprio presidente da Federação Boliviana de Futebol. O que acontece? Terça-feira passada, o dia que o Bolívar jogava em Porto Alegre contra a Inter pelos quartos de final da Taça Libertadores, o presidente da Federação Boliviana de Futebol, Gustavo Costas, lançou essa bomba e se gerou todo esse escândalo. E ele, na coletiva de imprensa que ele tinha chamado no horário vespertino, falou que tinha involucrados, ou estavam involucrados, clubes de futebol, os próprios cartolas de alguns clubes, jogadores de vários clubes. Ele nem fez menção a Independiente, o Strongest, o Bacadíes, por exemplo, que é outro time
da cidade de Pando, que tinha seu presidente até esta terça-feira, que ele enviou uma carta, fez pública essa carta, falando que estava pedindo uma licença de seu cargo, porque foi, aliás, difundido através de redes sociais um áudio que ele estava falando com um juiz de futebol, pedindo para manipular o resultado do jogo, justamente contra a Nacional Potosí. Então, terça-feira se solta essa bomba. Aí passa toda essa semana e só antes de ontem o presidente da federação apresenta formalmente a denúncia ao Ministério Público, que até agora, até o dia de hoje, até essa hora, o Ministério Público não deu início às investigações. Então, eu que pergunto para vocês, esse não é o caminho certo, porque se o presidente da federação tinha já as denúncias, ou alguém foi falar para ele que estava acontecendo esta situação das apostas e que times estariam beneficiados e jogadores e juízes de futebol estivessem participando desta rede, o certo era primeiro fazer a denúncia ao Ministério Público para que começassem essas investigações. Mas foi ao contrário. Ele primeiro convoca uma coletiva, fala o que tem que falar e depois, só essa semana, apresenta a denúncia. Resultado, se eu não me engano, ontem o presidente falou de que, não, há 48 horas, perdão, falou de que os campeonatos iam ser suspensos porque não se tinha garantias de continuar com os dois campeonatos que estavam sendo levados na Bolívia. E aí foram 248 partidas que mandaram para o lixo, de um campeonato que era de todos contra todos e outro campeonato que era por séries. Aí, se não tem provas contundentes que desqualifiquem juízes, jogadores ou até cartolas e dirigentes de times de futebol, como é que você cancela um campeonato, anula esses campeonatos e com os mesmos protagonistas que foram supostamente denunciados ou que estão no meio, você quer começar um novo campeonato relâmpago, torneio express, em 18 semanas, se consideramos que até o 31 de dezembro tem mais uma data FIFA. Então, está tudo muito, muito complicado, sem ter provas contundentes sobre o que tinha acontecido. Dos sites, e aí se vou também responder essa pergunta, esse questionamento que o PVC fez, dos sites, a gente como jornalista já sabia que existiam apostas no futebol, de maneira clandestina, e esse fato a gente foi falando nos veículos de imprensa que a gente trabalha há 4 anos atrás, pelo menos. E a empresa, uma das empresas que na época tinha os direitos de televisação ou de televisão de os jogos de futebol do torneio profissional, seria uma espécie de licença, porque o contrato permitia para essa empresa, que não é a mesma hoje, de negociar com uma empresa que supostamente era de apostas. Então, tudo dentro do regulamento e com conhecimento da Federação Boliviana de Futebol. Fred, para a gente tentar entender aqui mais para o nosso público brasileiro, porque a gente teve um caso de manipulação, de máfia do apito, lá atrás, envolvendo um árbitro que foi conhecido, e aí os jogos que esse árbitro apitou foram anulados, o campeonato, os jogos foram remarcados, 11 partidas, se eu não estou enganado, de cabeça, e aí os jogos aconteceram mais uma vez, os jogos foram validados na segunda vez que aconteceram, e o campeonato foi mantido em 2005, o Corinthians foi o campeão brasileiro daquela edição. Nesse caso, pelo que você está falando para a gente, tudo que aconteceu de agora para trás está cancelado, está anulado, não valeu de nada. E pelo que eu vi na nossa reportagem aqui, 14 dos 17 clubes da Liga votaram a favor da anulação, é o que informou o presidente da Federação Boliviana, o Fernando Costa. É isso? E se tem evidência de envolvimento de quem? Juiz, jogador ou dirigente? Todos ou não tem prova contra ninguém ainda concreta?
Então, é o seguinte, as provas, porque tudo foi vazado através de redes sociais, em nenhum momento de forma oficial pela Federação Boliviana de Futebol, porque até antes de ontem, nem a denúncia oficialmente foi feita ao Ministério Público. Então, tudo que a imprensa foi publicando em prints de conversas via WhatsApp, áudios que também foram postos a público, são supostamente de pessoas que estavam conversando para mudar os resultados de alguns jogos. Aí foi, se eu não me engano, um dos juízes, um árbitro de futebol, foi quem passou esses áudios para o presidente da Federação Boliviana de Futebol, que ele mesmo falou que era o juiz de futebol que tinha passado esses áudios, onde se escuta a voz do presidente desse time da cidade de Pando, que é Vaca 10. Mas você pode, vocês muito bem sabem que áudios, vídeos podem ser muito bem editados. Então, se você não tem constatação oficial, porque tem que passar por uma peritagem tudo isso, você não pode achar, e eu não sou quem para tirar todo o crédito do presidente da federação, mas você não pode inculpar ou falar que o presidente de um clube, dirigentes, jogadores, os juízes de futebol, todo mundo estava envolvido nessa corrupção. O problema maior é esse. Todos esses áudios e os prints de conversas vazaram. Alguém foi quem começou a passar toda essa informação. E é engraçado que falam que de todos, eu vi um listado de todos os clubes de futebol, que são 17, que participam do campeonato profissional. Se tinha dois jogadores, todos estavam envolvidos. Obviamente, você não pode dar crédito a uma lista que nem é oficial, porque primeiro tem que ser o Ministério Público, através da investigação policial, que levante todo esse material. É fácil de pegar um celular, supostamente o presidente denuncia um presidente de um clube, e a primeira coisa que o Ministério Público pede são os celulares para fazer todo esse trabalho de peritagem. Coisa que não se fez até agora. E o que chama muito a atenção é que tem um campeonato que é mal chamado de Série B. Aqui, vocês sabem, tem no Brasil Série A, Série B, Série C, Série D. Lá na Bolívia não tem. Tem um campeonato amador que se chama Copa Simón Bolívar, que esse sim, há uns 4 ou 5 anos, vem sendo objeto de constantes denúncias. E esse campeonato promove um time campeão para a Série A, mas o campeonato em si não é um campeonato de Série B, é mal chamado Série B. E esse campeonato novamente passou por uma série de denúncias até agora há pouco, mas nessa reunião do Comitê Executivo da Federação Boliviana de Futebol da terça-feira, decidiram manter o campeonato. É o único que não foi suspenso, sendo que o campeonato que mais denúncias teve de que foram arrumados resultados no campo. Aí surge o questionamento e você se pergunta como um campeonato como esse, que dá acesso à divisão profissional, que já foi objeto de denúncias, eles decidem manter. E outro campeonato onde se prejudica claramente 3 times, The Strongest, Nacional Potosí e depois Always Ready, que eram os 3 na tabela, decidem suspender. A conveniência, para mim, Always, Bolívar, que não tinham muita chance de brigar pelo título, decidem apoiar entre esses 14 clubes que tudo comece de zero e se faça um novo campeonato, porque é a conveniência. E chama outro ponto que chama muito a atenção, que na terça-feira já tinham decidido o sistema de campeonato desse que vai começar assim que terminem os jogos das eliminatórias. Então, tudo foi friamente planejado, trabalhado, em consenso com alguns presidentes, e obviamente, queda claro que tem 3 times que não aceitaram essa proposta
desse novo campeonato express. Um deles, o Strongest. O jornal La Razão fala exatamente do The Strongest e do Nacional Potosí, que se opuseram ao cancelamento do torneio. Eles eram o primeiro e o segundo do campeonato, respectivamente, PVC. Só para recuperar a questão dos sites. Os sites de aposta na Bolívia são clandestinos. Sim, sim, sim. Boa pergunta, PVC. O que acontece? Não existe uma regulamentação, não existe uma lei no país que aprove esses sítios, sites de apostas, ou as empresas de apostas, como existe na Europa, por exemplo, que hoje em dia tem sites de apostas que são até sponsors ou patrocinadores de times de futebol, de transmissões de futebol, etc, etc. Aqui no Brasil também acontece isso. E até vale a pena lembrar que eu vi algumas publicações no Chile, no Equador, na Colômbia, que compararam a situação da Bolívia com essa que aconteceu no começo do ano aqui no Brasil. Mas são fatos totalmente diferentes. Vocês, mais que ninguém, sabem dessa situação, de uma temporada que terminou normalmente e que a Polícia Federal começou a fazer as investigações no começo desse ano, e aí saíram todos os nomes dos jogadores, etc, etc. E os times envolvidos até. Na Bolívia, tem 2 torneios que estão em competição. Os 2 torneios deveriam, desde meu ponto de vista, continuar enquanto as investigações estão sendo levadas a cabo por conta da polícia boliviana e obviamente, o Ministério Público. Mas é muito conveniente, insisto, paralisar, cancelar, anular 2 competições e voltar tudo de zero e com os mesmos protagonistas, com os mesmos atores. Eu acho isso totalmente inconveniente. Eu acho que isso foi aprovado em um consenso, mal chamado consenso, sem tomar em conta vários critérios, vários pontos de vista, porque até aqui nada foi comprovado. Existe algum movimento, Fred, para cobrar mais provas evidentes ou mais evidências que deixem essa investigação mais robusta? A polícia, o Ministério Público está agindo de alguma maneira para trazer luz a essa questão, porque senão fica essa nuvem cinza em cima disso e essa dúvida que você está falando, porque quem não estava bem no campeonato pode achar que é conveniente realmente anular tudo. Então, o que chama atenção, e a gente imaginava que essas investigações iam começar logo, assim que o presidente da Federação Boliviana de Futebol, através do departamento jurídico, fizesse oficial essa denúncia. Acontece que até agora não começaram as investigações. E o pior são as declarações de hoje da presidente do time independiente de lá de Sucre, da capital da Bolívia, Jenny Montaño, que falou que não tem provas dos 4 jogadores que estavam supostamente envolvidos com esses sítios de apostas, etc, etc. Eu sempre me perguntei, quem tem um aliciador, certo? Que entra em contato, seja dirigente de futebol, empresário, ou alguém que trabalhe para os sítios de apostas. Tem alguém que começa com as mensagens, que entra em contato com o presidente de um time de futebol, ou entra em contato com juiz de futebol, ou com jogador de futebol, como aconteceu aqui no Brasil no começo do ano. Que passaram conversas, áudios, etc, etc, mas que tudo estava sendo investigado pela Polícia Federal. Na Bolívia, o processo não segue o mesmo caminho, não está indo pelo mesmo caminho. E chama a atenção que até agora o Ministério Público não consegue dar sinal verde para as investigações, não consegue avançar, nem começaram as investigações. Então, tudo se mantém em supostos. Insisto, isso dos áudios, dos prints, que podem ser facilmente manipulados, mas aqui se levantaram nomes de juízes, jogadores, times de futebol, sem provas. Essa é a grande realidade.
Fred, quero te agradecer demais pela participação com a gente aqui no De Primeira, ao vivo, para conversar sobre esse caso, que é um escândalo de proporções ainda desconhecidas, imagino, porque anular um campeonato inteiro é algo bastante grave e importante. E em meio a tudo isso, teremos Brasil e Bolívia amanhã com esse forte escândalo no futebol local. A Bolívia enfrentando o Brasil aqui no Mangueirão nesta sexta-feira. Fred, muito obrigado pela participação, viu? Olha, eu sou quem agradece pelo convite e simplesmente para aclarar, 2 campeonatos foram anulados, os 2 da divisão profissional. O campeão desse torneio, desse campeonato por séries, era o 4º, supostamente, que ia classificar a Copa Sul-Americana. E o outro campeonato, todos contra todos, tinha os 4 primeiros times para jogar a Libertadores e os 3 seguintes para jogar a Copa Sul-Americana. Vamos esperar que acontece com a seleção boliviana de futebol. Para mim, um time desfocado, porque os jogadores estão, a grande maioria, vocês sabem, não é como a realidade da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, a grande maioria jogam no exterior do país. A grande maioria desses jogadores da Bolívia jogam no campeonato boliviano e, obviamente, a preocupação deles é como que vai ficar agora o futuro deles profissionalmente falando. Grande abraço para vocês e obrigado pelo convite. Grande abraço ao Fred Rodrigues mais uma vez, jornalista da Rádio Monumental. Agradeço novamente pela participação com a gente no De Primeira. O Fred tocou num ponto importante. Imagina como está a cabeça do jogador que está defendendo a seleção da Bolívia amanhã contra o Brasil, depois vai voltar para o seu país e não sabe se vai ter jogo ali na frente, porque o campeonato está anulado por suspeita de manipulação de resultados.